Boa noite, doutora Jaqueline. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Jaqueline. Os demais participantes estão com o áudio mutado, tá? Ah, ok. Muito corrido. Me desculpa, Donai, você me cumprimentou, mas eu tive que atender uma ligação correndo aqui. Desculpa. Nada, sem problemas. A Adriana está aí? E a doutora Thaísa? Se puder abrir o áudio delas. Doutora Thaísa liberado, Adriana, não localizei na sala ainda. Tá, vamos aguardar. Boa noite, doutora Jaqueline. Boa noite a todos. Tudo bem, doutora? Bem.
Vamos aguardar mais um pouco a Adriana, né? E ela já deve estar entrando. Doutora Patrícia já está aí. Doutor Rodrigo? Patrícia, liberado o microfone. Doutor Rodrigo ainda não está na sala. E para vocês que entraram antecipadamente aí, muito obrigada. Sei tanto que está cansativo, né? A presença de vocês para nós é importantíssima, mas nós sabemos, temos consciência, né, do momento e do cansaço, né? Estão aqui conosco, trocando experiências, informações, tirando dúvidas, né? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Alessandro, tudo bem? Adonai, libera o Alessandro aí para mim um pouquinho, fazendo um favor. Boa noite, doutora Jaqueline, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus, dentro do possível. Exatamente. Boa noite a todos aí que já estão na sala. Sim, tem uma equipe aqui, um grupinho que já entrou. Eu estou esperando a Adriana. E o doutor Rodrigo. A quantidade de necessidades aumentou exponencialmente. Exponencialmente. Então, a ideia é juntar aqui o que tem vindo da ponta de demanda, de dúvida e tal, tentar compartilhar aqui rotinas, processos de trabalho, informações confiáveis, consistentes, né? Para que a gente possa cooperar com o pessoal da ponta e informação daquilo que está precisando agora. Né? Então, a ideia é ser bem prático, o mais prático possível. O doutor Rodrigo já se encontra na sala. Solicitei a liberação do microfone, doutora Jaqueline.
Seja bem-vindo, doutor Utan. Se puder abrir a fala do doutor Utan rapidinho, o Adonai também. Utan Lisboa. Feito. Rodrigo? Oi, Tudo bem? tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, conexão melhorou absurdamente, né? Sem dúvida. Eu estava no meu escritório é péssimo a internet lá. Aqui em casa é bem melhor. Certinho, não tá ótimo. É que está minimizado aqui, eu tenho outro. Só essa, né? Onde que eu salvo ela? Essa daqui? Vou tirar a máscara porque eu vou ficar aqui sozinho. Aí é só agora na hora de compartilhar ali, né? Já? Precisão? Tá. Doutora Thaisa, na próxima quinta, vamos incluir materiais de rotina, tá? Em cima das exposições, né? E de acordo também com da demanda que está chegando da ponta, tá? Doutora Jaqueline, o termo de notificação para cumprimento, que é o arquivo que a senhora me passou, o link para download dele se encontra no chat, ok? Ótimo. Eu pedi para ser colocado aqui, porque ele também serve como um checklist, né? Para quem está na ponta. Esse é um documento que nós, vamos dizer assim, nós espalhamos, né, o máximo de instituições possível, públicas, privadas, filantrópicas, militar, né, para também dar apoio e ajudar as equipes técnicas nesse momento. E os itens também que a integram são todos tirados das necessidades de momento também, do pessoal das equipes de frente. Olá, Adriana. Olá, Jaqueline, boa noite a todos. Boa noite, Adriana.
minutos e a gente começa, tá, Donai? Tá todo mundo aqui. Ok. Para vocês que já estão aqui, esse link, o esforço de todos os profissionais de saúde que estão nessa tarefa conjunta, é para que nós faremos a inclusão de documentos, de materiais neles, para que vocês consultem, ok? Que seja feita a consulta. Serão documentos, protocolos, programas, procedimentos relacionados ao tema que será tratado na semana, tá? Então, está começando agora, hoje teremos esse documento, mas na próxima quinta-feira haverá mais material de apoio. Tá? E são materiais, produções dos hospitais aqui do estado de Goiás, que têm equipes técnicas multidisciplinares bem consolidadas, né? Então, historicamente, né, consolidadas. Então, tenho certeza que será um material muito útil, né, para todas as comissões, para a SESMIT, CIPA, CCIH e a todas as demais. Tá? Adonai, podemos começar. Ok, doutora.
noite a todos. Sejam todos bem-vindos, nesse momento tão difícil, né, do trabalho dos profissionais de saúde no estado, não só no estado de Goiás, mas no país. Nós estamos iniciando uma tarefa hoje para ofertar informações, conteúdo importante, troca de experiências, com o único objetivo de cooperar, né, com o trabalho das equipes da ponta, que estão na linha de frente da pandemia. Meu nome é Jaqueline Carrijo, sou auditora fiscal do trabalho e coordeno as auditorias no estado de Goiás nos estabelecimentos de saúde. Na mediação, no trabalho de comunicação permanente aqui, eu tenho a presença, né, da doutora Adriana e da doutora Thaísa. Doutora Adriana, apresente-se, por favor. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adriana, eu sou farmacêutica bioquímica e trabalho na Suvisa, que é a Superintendência de Vigilância em Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde. Sou coordenadora estadual de Segurança do Paciente e Controle de Infecção. E esse trabalho, né, juntamente com a Jaqueline, é de grande importância, né? Esse momento tão difícil que a gente está vivendo, né? Tantos profissionais lá no enfrentamento da pandemia, né? Todos sofrendo, e a gente sabe o quanto está sendo difícil para todos. E realmente é um trabalho para poder a gente divulgar e apoiar, né? Tá ajudando o pessoal da ponta, né, das instituições. Sejam todos bem-vindos e aproveitem. Doutora Thaísa. Obrigada, Adriana. Doutora Thaísa. Boa noite a todos, boa noite, Adriana, doutora Jaqueline. Meu nome, então, é Thaísa Paixão, eu sou médica do trabalho, médica do tráfego. Atualmente eu sou médica do trabalho do SESMIT, do Hospital de Urgências de Anápolis. Eu também sou conselheira fiscal da Associação Goiana de Medicina do Trabalho e tenho formação também, e sou especialista na área de psiquiatria e na área de perícias médicas. E é uma honra estar aqui hoje, agradeço imensamente a doutora Jaqueline por mais esse convite e parabenizo por essa iniciativa, né? É tão difícil nesse momento a gente parar para, muitas vezes, se capacitar e filtrar informações, né? Então, o objetivo da doutora Jaqueline com essa série de capacitações é isso, é filtrar, é trazer para a gente informação de qualidade. Então, eu parabenizo por essa iniciativa, nesse momento que é tão difícil, né, que nós estamos vivendo, parece que está revivendo situações aí trágicas, né, mas né, nesses momentos que a gente tem que se reinventar, né, trazer à tona toda a nossa resiliência, e ser até, eu falo como ostras, né, que nas dificuldades produzem pérolas, né, e que hoje a gente saia daqui com um colar de pérolas, com todas as experiências, todos os cases que vão ser trazidos aqui hoje, que a gente possa voltar para nossas instituições com grandes ideias e mais fortalecidos. Muito obrigada, Adriana, doutora Thaísa, obrigada a presença de todos, muita gente da capital, do interior, membros de equipes técnicas gestores, muito obrigada pela presença, espero que consigamos aqui, né, atender às expectativas, recebemos a demanda da Auditoria Fiscal do Trabalho, também tem sido uma loucura, mas assim, eu pensei nesse tipo de trabalho que seria uma forma de nós nos comunicarmos mais e mais rápido, já que a dúvida de o questionamento de não é só de eles se repetem, né? Então, eu pensei nesse trabalho de live toda semana, com membros profissionais habilitados, capacitados, experientes, membros de equipes técnicas de hospitais que têm histórico, né, de SESMIT, CIPA, CCE, porque isso é um desenvolvimento constante. Então, eu agradeço a vocês que doaram, né, estão doando seu tempo, seu esforço, seu conhecimento, sendo solidários num trabalho que eu entendo que é humanitário. Agradeço a todos os gestores, né, que
atenderam a nossa solicitação e disponibilizarão aqui não só os recursos, os seus recursos humanos, né, os seus profissionais, com seus saberes e sua experiência, mas também protocolos e rotinas de trabalho. Eu vou passar a palavra agora. Só um detalhe, por favor, telefones fiquem no mudo, né, para que não haja nenhuma interferência, né, para não haver nenhum prejuízo na exposição dos nossos convidados. Nós colocaremos aqui nossos e-mails de contato, as dúvidas, elas serão repassadas para cada uma das pessoas que nós entendermos aqui que tem a competência técnica para responder. Então, eu vou colocar o meu e-mail institucional, a doutora Thaísa vai colocar o dela, o doutor Rodrigo e a doutora Patrícia, tá? Então, nós não teremos condições de abrir a possibilidade de ficar fazendo um questionamento durante a live, porque realmente o tempo é muito curto e é muita informação que nós temos que repassar. Mas nós estaremos fazendo um esforço concentrado para responder a todos, né, para cooperar com o trabalho de todos. Tá? Muito obrigada. Doutor Rodrigo, eu passo a palavra para você e peço que você se identifique, né, e mostre, né, apresente toda a sua experiência e qualificação. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Jaqueline, doutora Thaísa, Patrícia e aos demais aí. Eu agradeço muito pela oportunidade a vocês. Vou enfatizar novamente um momento muito difícil para todos, para a humanidade inteira. A humanidade inteira está sendo colocada em xeque. Momento difícil e que nós todos aprendemos muito com isso, né? Meu nome é Rodrigo Trosdorf, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro químico. Atualmente eu faço parte do SESMIT, do HC da UFG, EBSER. Trabalhei durante 14 anos numa indústria química também, então eu já transitei por várias experiências e atividades econômicas que existem. E eu tenho já uma familiaridade com várias atividades econômicas, eu sei como cada uma se comporta. Principalmente agora que a gente distingue muito bem uma instituição pública de uma instituição privada, elas têm diferenças, têm nuances bem distintos. Mas, voltando ao foco da questão, né, nós estamos falando aqui sobre o dimensionamento ou a especificação de equipamentos de proteção individual para uso da saúde. Primeiramente, que um tema desse, ou um item desse, para ser disposto ao trabalhador, ele tem que ter dois atores muito importantes nessa história. Um é o SESMIT e o outro é um serviço de controle de infecção, um SCIRAS, um CCIH, aí depende da nomenclatura que é feita em cada hospital. E essas duas entidades, esses dois grupos de trabalho, eles são de suma importância. Falando especificamente do SESMIT, o que é comum em praticamente todas as atividades econômicas, isso não é um problema só do hospital. Quando o empregador ele vai implantar um SESMIT, em via de regra, ele coloca isso para obedecer a uma legislação. Ele está sendo pressionado para obedecer uma NR4 da vida, e aí ele tem que constituir um SESMIT. E nisso, as instituições, as empresas, as entidades, elas caem numa armadilha, caem num perigo, que coloca aquilo para cumprir uma tabela e não dá poder ao SESMIT. Tá? O mais importante, não só para o SESMIT, mas também para o Serviço de Controle de Infecção, é que a entidade, a empresa, o hospital, a instituição, dê poder, dê apoio, coloque esses grupos de trabalho numa posição estratégica da empresa.
Porque é comum que o empregador ele olha muitas vezes para o SESMIT, a minha experiência que eu tenho, ele coloca muitas vezes o SESMIT, ele olha para o SESMIT como aquele órgão chato, aquele órgão fiscalizador da empresa e que traz custos, traz somente impedições. E ele nunca pensa que o SESMIT está trazendo lucro, ele está trazendo dividendos à empresa, ao hospital, à instituição. Ele está deixando de colocar esse ente numa situação de ilegalidade, numa situação de risco. Um processo trabalhista, ele é muito caro, ele é muito penoso. Um trabalhador que a gente perde por qualquer motivo ou por um tempo definido, é uma perda muitas vezes irreparável. Eu venho percebendo que agora, nessa segunda onda da pandemia, principalmente aqui no Brasil, a primeira onda no ano passado, por volta de junho, que teve o pico, que quase os hospitais colapsaram, quem rompeu, quem teve ruptura naquele momento eram EPIs, eram equipamentos, eram estrutura hospitalar, toda essa parte física que quase que colapsou o sistema. Os governos, as prefeituras, a União, as iniciativas privadas, elas tiveram todo esse tempo, muitos se estruturaram, as empresas começaram a fornecer EPIs, hoje a gente não tem mais, até então, nós não temos mais faltas de EPIs como tivemos no ano passado, por exemplo, mas o que aconteceu foi que agora, nesse momento, o que está acontecendo é a ruptura de profissionais, trabalhadores. Estamos tendo de trabalhadores aptos para trabalhar numa UTI de urgência, para trabalhar numa intubação, para trabalhar numa unidade de Covid, por exemplo. Está sendo muito desgastante. Os trabalhadores, desde o ano passado até agora, estão desgastados, estão sofrendo demais com isso. Está sendo muito oneroso para eles. E aí, eu colocando essa introdução, eu coloco mais uma vez a importância de você privilegiar estrategicamente o SESMIT e o Serviço de Controle de Infecção. Os dois eles têm que ser colocados juntos, numa visão estratégica, não como uma visão onerosa de custo, mas com uma visão de reduzir custo, reduzir despesa com o trabalhador, reduzir a falta de mão de obra especializada nesse momento. Porque um SESMIT ele não vai só olhar, não vai só colocar custos para a instituição. Ele vai proteger a principal recurso que uma empresa possa ter, que é a mão de obra, que é as pessoas, que são os trabalhadores treinados, capacitados, né? Mas, e aí? Colocamos isso numa instituição, colocamos o SESMIT numa situação privilegiada. Qual que seria o primeiro passo para você entender quais são os melhores EPIs ou equipamentos de proteção para a saúde para você colocar à disposição do trabalhador? Primeira coisa é você montar a equipe SESMIT, você ir para a NR9 e montar um bom PPRA. Tá? Não só um bom PPRA, mas agora nós estamos mudando para um bom PGR, né? Um Programa de Gerenciamento de Riscos, agora nesse momento. É uma coisa que muitas vezes é negligenciada também pelas equipes de SESMITs. Hoje existe um mercado no país, um mercado extremamente perverso de disponibilização. Eu faço PGR, eu faço PPRA. E, na verdade, a norma ela não fala que tem que ser o engenheiro do trabalho, tem que ser o técnico em segurança. Ela fala que esse programa, que não é um registro, não é um relatório, não é um papel para colocar na gaveta, é um programa, ele tem que ser feito pelo empregador. O empregador ele tem que dar subsídios e, em via de regra, o SESMIT acaba entrando e fazendo isso. Por que eu estou enfatizando o PGR, enfatizando o nosso PPRA? Porque a primeira fase que um SESMIT faz é avaliar a posição que cada trabalhador está na sua atividade. Porque você vai pegar um hospital que tem
diversos tipos de atividades. Você tem médico, você tem enfermeiro, você tem técnico de enfermagem, biomédico, farmacêutico. Você tem uma gama de trabalhadores e cada um desses se expõe de uma maneira diferente. Aí você tem um médico ambulatorial, você tem um médico intensivista que está na UTI. Eles são diferentes. E aí o seu PGR ele vai olhar profundamente para cada trabalhador deste. Olhar, inclusive, para os trabalhadores de apoio. Olhar desde o cara da manutenção, que vai consertar o ar-condicionado lá na unidade de terapia intensiva de Covid, até o médico intensivista que está tentando entubar um paciente Covid lá dentro. Você vai olhar como um todo. Cada um vai ter um risco específico. E aí, o PGR ele vai mostrar de onde que vem esses riscos, qual que é a trajetória desses riscos. E aí você, basicamente, a gente possíveis. Um risco físico, um risco químico, um risco biológico, um risco ergonômico e o risco de acidente. Cada um destes vai ter uma fonte desse agente específica e uma trajetória específica até chegar ao trabalhador. E aí, no PGR, você vai avaliar isso daí. Avaliando isso, o PGR vai estabelecer medidas e contramedidas, formas de mitigações. Em via de regra, a primeira coisa que você faz é tentar fazer uma organização melhor para você evitar esse risco. Porém, no ambiente hospitalar, nem com equipamento de proteção coletiva, nem com uma organização do ambiente de trabalho, nem com a mudança da forma de trabalho do trabalhador, você consegue eliminar os riscos. E aí você se depara ao EPI. E não só o EPI e o EPS. E aí eu queria entrar nesses dois, EPI, Equipamento de Proteção Individual, e EPS, Equipamento de Proteção à Saúde. São itens complementares à proteção de um trabalhador numa instituição de saúde, são distintos, porém complementares, e protegem nas suas diversas formas. Tá? O que seria um EPI? O EPI, Equipamento de Proteção Individual, ele é regulamentado pela NR6, pela norma regulamentadora número 6, que especifica todo equipamento de proteção individual. E ele tem que ter um negócio chamado CA, tá? Certificado de aprovação. E isso só é emitido, esse CA, esse número de CA desse EPI, só é emitido se aquele item ele passou por um teste de metro. E aí é importante a gente sempre consultar, uma coisa muito básica para qualquer SESMIT, é consultar a validade desse CA. Porque daí você está garantindo que esse equipamento de proteção individual ele realmente passou por um laboratório credenciado do Inmetro, passou por um teste de uso dele realmente, de segurança do mesmo, tá? Eu vou citar alguns exemplos de EPIs que a gente usa no hospital. A máscara N95 é a mais usada, é a mais implementada nesse momento. A máscara N95, que eu gosto muito, eu prefiro chamar de respirador N95, um respirador PFF2, e ele nada mais ele não é uma máscara que somente protege o nariz e a boca e uma parte da face. Ele faz com que o trabalhador respire por ela. É um respirador próprio. E esse equipamento de proteção individual, ele tem um CA. Ele tem um laboratório credenciado por trás dele que o validou por várias formas de testes. Além do respirador N95, o respirador PFF2, outros que a gente está implementando muito em hospitais, os óculos de proteção e os protetores faciais. Uma coisa interessante é que até antes da pandemia, o protetor facial era um item extremamente que o profissional da saúde ele tinha um certo receio, ele tinha uma certa dificuldade, porque ele é um equipamento desconfortável para procedimentos de saúde. Imaginem um cirurgião ou
médico, um enfermeiro fazer um procedimento longo, duradouro, demorado, cheio de detalhes, e usar aquilo durante horas. Então, ele é um item que, até então, as equipes de saúde tinham um certo receio, uma certa ação refratária com ele. No entanto, quando veio a pandemia, os riscos ficaram muito mais pronunciados. Os riscos não mudaram. Precaução de aerosóis e precauções de gotículas, eles sempre existiram desde lá para cá. O que ocorre é que agora esse agente biológico, como o vírus SARS-CoV-2, ele é extremamente nocivo à saúde de pessoas, e aí isso chamou a atenção dos trabalhadores. E aí ele acabou entrando com mais facilidade, mais familiaridade, o protetor facial. Então, esses 3 itens, respirador N95, óculos de proteção e protetor facial, são itens que têm CA e que você pode cobrar dos fornecedores CA. Itens que são equipamentos de proteção para a saúde. Aí é uma distinção que os itens de proteção para a saúde, em via de regra, eles foram introduzidos nas atividades de saúde mais por uma proteção ao paciente do que ao trabalhador. Por exemplo, você coloca uma máscara cirúrgica, que um cirurgião ele usa. Se você for olhar há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, no início da introdução desse equipamento, a preocupação naquele momento não era o trabalhador. A preocupação era o paciente. Um gorro de cabelo, de cabeça, idem, é a mesma coisa. Um avental, a mesma coisa. Então, você tem uma luva. A luva não é um EPS, a luva também é um EPI, ela também tem CA, uma luva de procedimento. Esqueci de falar dela também. Então, esses são os equipamentos de proteção para a saúde. São equipamentos que são utilizados para 2 propósitos: proteger o trabalhador, proteger o paciente e também proteger o trabalhador. Nós vimos a máscara ganhar um destaque também na pandemia. A máscara cirúrgica e as máscaras confeccionadas de tecido, elas ganharam uma grande exposição no mundo inteiro, e elas passaram. A máscara cirúrgica ela é um equipamento de proteção para a saúde, sempre existiu e sempre foi recomendado para a proteção de gotículas, como, por exemplo, um paciente que esteja com SARS-CoV-2 ou com SARS, com uma infecção de transmissão oronasal. Então, ela sempre existiu. Como eu falei, em via de regra, ela era usada para proteger o paciente, mas hoje ela protege também o trabalhador. E é importante você saber a distinção de cada uma delas e saber que cada uma delas entra em diferentes momentos, em diferentes situações, em diferentes tipos de trabalhadores. Eu não vou, muitas vezes eu não recomendo usar. Eu gostaria muito de, num hospital, chegar e exigir que todo mundo tivesse disponível um respirador N95, uma PFF2. No entanto, eu sei que se eu fizer isso, pode ser que eu vou chegar no momento e não vou ter para quem está realmente na linha de frente. Um médico intensivista, um enfermeiro intensivista, um técnico de enfermagem, e aí que está o perigo. É importante você dimensionar e dar credibilidade ao usuário do que você estabelecendo de proteção. Por exemplo, um trabalhador que é um profissional, um trabalhador administrativo, que está numa recepção de proteção, ele na frente dele, ele atende pacientes dos vários diversos tipos, e que porventura um paciente daqueles ou um usuário possa estar contaminado com SARS-CoV-2, ele está muito bem protegido. Então, para que eu vou colocar naquele momento uma N95? Uma máscara cirúrgica eu recomendo. Um outro detalhe que eu falo é que uma coisa que a gente não deve recomendar dentro dos nossos hospitais é o uso de máscaras manufaturadas de tecido. Aquelas temáticas coloridas. A orientação que nós fazemos é que usem máscaras cirúrgicas compradas e aprovadas. Aí eu esqueci de um detalhe importante, que enquanto que o EPI, Equipamento de Proteção Individual, ele é validado pelo CA
por um laboratório credenciado pelo Inmetro, os equipamentos de proteção para a saúde, máscaras cirúrgicas, gorros, eles são validados pela Anvisa. Eles são itens que, para você ter uma certa validade na hora de comprar esse item, um gorro, uma máscara, um avental impermeável, por exemplo, você tem que verificar se o fornecedor ele está credenciado, ele tenha o registro na Anvisa. Nesse ponto, eu queria chamar uma atenção muito importante. Com a pandemia, a Anvisa ela foi obrigada, logo em abril, a flexibilizar esse registro. Houve, como eu disse no início, houve um colapso na saúde, um colapso de entrega de equipamentos de proteção individual, e aí começou a entrar todo quanto é tipo de equipamento de proteção na saúde, máscaras cirúrgicas, das mais diversas formas absurdas e de qualidade realmente questionável. Mas ela tinha a inscrição na Anvisa. Então, se uma pessoa somente olhasse o documento, olhasse apenas o papel, ela validaria. E aí nós tivemos que criar um mecanismo de validação do equipamento fisicamente, pedir uma amostra para o fornecedor. Tá? Então, quando você vai estabelecer os tipos de EPI para o trabalhador, os tipos de EPS, equipamento de proteção para a saúde para cada trabalhador, você tem que não só quantificar, não só descrever o que você quer dele, fazer um descritivo completo do que você quer realmente ele, quer que ele seja inscrito na Anvisa, quer que ele tenha tal característica A, B, C, mas que também ele tenha, e que depois de tudo isso feito, e que antes dele chegar na sua instituição, você realmente peça a amostra e valide ele. A gente teve, nós no HC tivemos que desenvolver vários testes até simples. Por exemplo, o fornecedor falava que tal material possuía uma gramatura X. A gente chegou no requinte de ter que cortar amostras quadradas daquela gramatura, pegar uma balança de precisão, colocar lá, pesar naquela balança de precisão e extrapolar aquilo para verificar se aquela quantidade de gramas por metro quadrado que o fornecedor estava prometendo realmente condizia. E aí a gente via falta de credibilidade em alguns pontos. Por exemplo, ele falava que era impermeável, mas aquele tecido, aquele material TNT, aquele tecido ou não tecido, ele passava água completamente, ele era totalmente absorvente muitas vezes. E não protegia o trabalhador na função dele, né? Aí é importante, aí que eu falo que é importante, como eu falei no início, a instituição, ela não só estabeleceu um SESMIT por tabela, por obrigação legal, ela dar poder e dar responsabilidade a esse SESMIT, inclusive dos fluxos de trabalho e das aprovações desse equipamento. Se você colocar o SESMIT de lado, não vai ter função nenhuma, você só vai ter uma função legal de cumprir tabela, de você mostrar depois com uma eventual fiscalização que você tem o SESMIT lá, mas ele é um elemento figurativo apenas. Tem que dar poder a ele, bem como o serviço de controle de infecção. E aí os equipamentos de proteção para a saúde. Mas é importante que esse SESMIT ele esteja conversando com o serviço de controle de infecções. Porque o SESMIT, ele por si só, ele acaba se limitando em alguns aspectos e que o serviço de controle de infecção olha com outro foco, com uma outra visão. Ele tem um olhar diferente em outro momento. E aí ele se complementa. É importantíssimo isso. A gente identificando os riscos via PGR, a gente identificando esses riscos para cada tipo de trabalhador e para cada atividade, a gente consegue cumprir e estabelecer as medidas de proteção para cada um deles, até chegar nas medidas de proteção individuais. Essas medidas de proteção individuais caem, inevitavelmente, nos EPIs, PFF2, N95,
EPS, máscaras cirúrgicas, aventais impermeáveis, gorros, e aí você estabelece para cada tipo de trabalhador e para cada tipo de atividade no hospital, um tipo de equipamento, um conjunto de equipamento. E aí eu cito alguns deles, né, que a gente nós não vamos entrar na forma de paramentação, desparamentação de cada item desse, porque isso é uma preocupação posterior que tem que estar em conjunto com o serviço de controle de infecção. Mas, por exemplo, a gente poderia citar uma boa paramentação, a máscara cirúrgica, em determinadas ocasiões, que protege uma parte da face do rosto. Você está protegendo uma região do trabalhador. Um respirador N95, uma PFF2, que é um respirador, protege a sua respiração. Tudo aquilo que você admite dentro do seu organismo está sendo filtrado por esse respirador. Você estabelece um avental impermeável que te protege o tronco do trabalhador, os membros superiores, até o joelho do trabalhador. E ele seja realmente impermeável, ele seja realmente com uma gramatura específica que você consiga validar mesmo. Um gorro de proteção para que originalmente o gorro serve para proteger o paciente, mas naquele momento ele vai servir para proteger o cabelo do trabalhador, proteger a cabeça do trabalhador naquele momento. Um protetor facial que protege a face dele inteira, as luvas de proteção, que são EPIs. Então você consegue mapear todos os tipos, todas as composições de EPIs e EPS para proteger várias partes do corpo do trabalhador e para aquele tipo de atividade. Como eu falei lá atrás, eu não vou estabelecer o mesmo EPI para um médico intensivista para um administrativo que está numa bancada protegida com uma proteção de vidro, uma proteção de acrílico. Então, eu tenho que dar posições diferentes, né? E mais para frente, e aí entra muito o serviço de controle de infecções, a forma que você vai estabelecer para usar esse equipamento de proteção individual, os treinamentos, as capacitações, a forma que você vai disponibilizar isso e vai deixar para o trabalhador para ele poder usar. Não adianta nada eu estabelecer um EPS, um EPI para aquele trabalhador se ele não souber usar ou se ele usar de forma indevida. Aquilo pode até ser pior do que uma situação sem aquele equipamento. Se ele, por exemplo, usar a máscara N95 e não perceber que ela não está vedando no seu rosto, por exemplo, está deformada, ou ele não souber posicionar bem ela, e não fazer o teste de pressão da PFF2, a N95, e não provar realmente no seu rosto que todo o ar que está sendo admitido no organismo dele está sendo filtrado, aquele equipamento só vai trazer inconveniente e risco a ele. Tá? Então, o importante é você dar treinamentos e que o trabalhador saiba usar isso. E não só saiba posicionar o equipamento, saiba retirar, colocar, saiba higienizar, saiba o momento que tem que higienizar a mão, o momento em cada ponto da paramentação, da desparamentação. Né? Curioso que no ano passado eu estava conversando com a ECIRIAS do hospital que eu trabalho, eles estavam citando um fato interessante. Logo no início da pandemia, o que o noticiário mais mostrava é aqueles trabalhadores da China, todos encapotados, pareciam uns astronautas, todos cheios de macacões e tal. E aí houve um estudo de que muitos daqueles trabalhadores cheios daqueles macacões, eles estavam se contaminando na desparamentação, que eram equipamentos extremamente complexos para você tirar. Imagine um trabalhador cansado, exausto, tendo que se paramentar ou desparamentar e tirar aquilo contaminado. Eu já tive situações de trabalhador que na hora que foi tirar foi tirar, por exemplo, um unissex, ele caiu e se machucou. Então, essas coisas, o SESMIT e o Serviço de Controle de Infecção tem que estar muito juntos e tem que ter poderes para poder avaliar essas situações. Muitas vezes você coloca um equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção para a saúde, você estabelece uma forma de proteção e você traz outros riscos. Você traz outras situações que você tem que, muitas vezes, ponderar. Custo-benefício, o que é melhor. Tá?
Passando por isso, e aí nesse momento é importante que o SESMIT ele saiba dimensionar e dê subsídios ao hospital, à instituição, da quantidade de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção para a saúde, junto com o serviço de controle de infecções, e quanto aqueles trabalhadores vão demandar de equipamentos. E estabeleça uma rotina. Cada hospital, cada empresa, ela vai ter uma estrutura organizacional várias formas de armazenar equipamentos. E cada uma delas se encaixa ao histórico, da cultura organizacional daquela instituição. Mas, em regra, você tem que ter um almoxarifado, um bom almoxarifado, e esse almoxarifado, ele dê suporte de dispensação e armazenagem dos equipamentos de proteção individual, na hora desse equipamento chegar, e esse almoxarifado ele tenha um contato direto com o SESMIT e saiba enxergar nas instituições que o SESMIT é a primeira instituição para aquele item a ser recorrida. Tá? Eu já vi instituições que o próprio SESMIT armazena os EPIs e os EPS numa estrutura própria, e aí há várias formas de se fazer, mas em via de regra, ele tem que ter um controle sobre isso, pode ser um controle direto ou indireto, ter um almoxarifado próprio, com almoxarifes lá próprios, e depende da estrutura de cada um, se é hospital filantrópico, se é hospital público, se é hospital privado, aí cada um deles tem regras específicas. Por exemplo, o hospital público é questionável você estabelecer que um SESMIT dispense diretamente um equipamento de proteção individual, um equipamento de proteção para a saúde, porque você corre o risco daquele item, que é um item público, de compra pública, você pega o controle daquilo, né? Então, muitas vezes, se estabelece, e a gente teve questionamento quanto a isso, de que o almoxarifado deu conta, para armazenar e para dispensar. Porém, o SESMIT tem que ter uma atuação, mesmo que for indireta. Ele tem que ter o controle daquilo, para onde está sendo dispensado, ele tem que ser consultado, ele tem que ter credibilidade nesse momento, para ser toda vez consultado. E o SESMIT tem que ser proativo também. Muitas vezes esses fluxos eles pulam, eles saem do controle. E aí o SESMIT, quando identifica algo que saiu da rota normal, natural, ele entrar na jogada e falar, afinal de contas, o que vocês nos consultam? Afinal de contas, por que isso está sendo feito assim? Então, o SESMIT ele tem que ganhar credibilidade, muitas vezes, com a sua proatividade. Ele tem que entrar mesmo na jogada, dividir isso daí, ele não precisa da bancada de trabalho dele. Essa é uma discussão ampla, é difícil, cada instituição tem um tamanho diferente, os hospitais têm tamanhos físicos limitados muitas vezes, e aí você tem que estabelecer um local de guarda para aquilo, para o trabalhador. Se o hospital ele estabelece um uso prolongado da N95, com regras muito bem formalizadas, de controle para que o trabalhador não traga um risco maior à saúde dele, aquilo aonde ele vai armazenar, como que ele vai armazenar, de que forma. Então, a instituição ela vai ter que estabelecer regras, controles e como que isso vai ser armazenado, né? Qual que é o tempo de validade de cada item desse? É tolerável, né? Quantas horas de uso eu posso ter de uma máscara cirúrgica? Quanto tempo eu posso usar de uma N95? Um protetor facial, um óculos de proteção, um avental, como que eu faço? Eu troco de cada paciente? Eu faço uma corte de paciente? Então, cada item desse você tem que estabelecer regras muito claras, normatizar esses usos e essas coisas. E uma coisa importante é que nós juntos aqui, nessa reunião promovida pela doutora Jaqueline, é muito importante que nós estejamos unidos, tá?
Os nossos hospitais, cada um deles tem os seus desafios a cumprir, tem suas zonas de conforto, tem suas dificuldades, e que cada um complemente. A gente tem que ter total humildade, e tem que ter mesmo, de que nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós temos desafios a serem superados, e que cada hospital vai ter uma estratégia diferente que pode ser usada. A doutora Jaqueline até falou assim, não há nada contra fazer o Ctrl+C e o Ctrl+V. Mas eu aprendi muito na iniciativa privada um negócio chamado benchmark. Benchmark é um termo em inglês que é você copiar alguma coisa boa de outra instituição, de outro local de trabalho. Você fazer um benchmark bem feito, é isso. Você verificar, de repente, numa determinada instituição bem pequena, com uma situação bem precária, mas que ela resolveu para valorizar o trabalhador, para proteger o trabalhador, tomou uma iniciativa, uma coisa importantíssima. Então, é importante essa cadeia de conversa nossa, essas lives, para a gente trazer as nossas experiências. Cada um vai poder trazer o que faz, cada um tem sua particularidade, cada um, como eu falei, tem sua história, tem sua política de trabalho. A instituição tem uma história que muitas vezes é difícil vencer essa história dela, essas barreiras, né, esses sistemas refratários que ela tem, mas que cada um vai trazer suas peculiaridades e vai trazer o que ele faz e que pode ser usado em outros hospitais. Isso é muito importante, tá? O nosso Ctrl+C, Ctrl+V seria legal a gente chamar de benchmark. Vamos fazer um benchmark, vamos fazer uma estrutura. E uma coisa também importante é que nessa pandemia a gente verificou muitos fornecedores de uma forma oportunista até trazerem situações que a gente, né? E eu vejo cada situação temerosa mesmo. O cara propõe um equipamento de proteção à saúde, um equipamento individual extremamente precário e que ele está querendo colocar para o seu trabalhador. E a gente tem que vedar isso aí. E não só vedar na nossa compra, mas entrar em contato com os órgãos de controle e discutir isso daí. Falar, olha, nós estamos tendo problema, tal fornecedor está querendo propor um negócio extremamente temeroso para o meu trabalhador. Tá? E isso é importante a gente divulgar isso daí. É só assim que nós vamos fazer o nosso país, o nosso Brasil crescer e amadurecer. Tá? E é isso que eu tinha que falar. Eu acho que eu passei um pouco do prazo, doutora Jaqueline. Deu 36 minutos aqui. Você tinha prometido 20 minutos, eu passei um pouquinho. Eu peço desculpas, tá bom? Eu falei, nós temos conversado a respeito da quantidade, né, de informação, né, e que precisa ser compartilhada. Eu fui colocando alguma coisa aqui no chat também para encurtar um pouco a minha fala, mas eu vou reforçar um pouco alguns pontos do Rodrigo, né? Essa questão, SESMID Proforma, CCH Proforma, sem autoridade, né, contratação de profissionais que não têm aquele conhecimento, né, específico em relação à saúde e segurança, que não tem experiência de atuação, gente, não resolve. Não resolve. Se não houver realmente um empenho da gestão na contratação de profissionais que trabalhem na ponta, junto com os trabalhadores, para que hajam definições seguras de processos, tipos de produtos, equipamentos, e a avaliação de tudo isso, como a gente reforçou essa questão, porque foi muito uma dúvida importante. Vocês não têm noção de quantos equipamentos de proteção individual eu condenei de uso aqui no estado de Goiás, vocês não têm noção. Durante essa pandemia, e com o trabalho de vocês também, que rejeitaram, mas eu sei que aconteceu, né, infelizmente, né, por a falta de uma equipe de profissionais que fizessem essa avaliação, e também, assim, sejamos sinceros, infelizmente há membros de SESMID que não conhecem os riscos, não participam das questões organizacionais, não têm essa aproximação com os trabalhadores, porque a adesão, não só ao tipo de equipamento, a capacitação, aquele compromisso do trabalhador no dia a dia, né, com relação às questões de saúde e segurança, passa muito pela confiança. Passa demais pela confiança. Se você está junto com eles, conhece o processo dele, está ali interessado, né, doutora Thaísa?
Está ali interessado, o médico do trabalho está dentro do hospital, e aí, qual o problema, o que você está vendo com o equipamento, onde é que ele participa o médico do trabalho, o engenheiro do trabalho, as equipes de CCIH. Eu vou pedir licença para a Adriana e a doutora Thaísa, porque eu vou passar agora para a doutora Patrícia, e no final nós faremos as nossas considerações. Informo a todos que quinta-feira da semana que vem haverá o prosseguimento dos temas em relação ao foco, né, de atenção nosso de hoje, porque é uma fase que antecede a capacitação de paramentar, guardar, descartar, porque toda essa fase de infra e de estrutura, de equipes técnicas multis, como é que eu vou confiar numa capacitação se eu não acredito em quem fez a escolha, a seleção dos equipamentos? Na minha auditoria eu encontro muito isso. A pessoa pegou aonde essa informação? Porque está todo... Você chega para conversar com o trabalhador, mas por que você está usando esse equipamento dessa maneira? Por que você está usando esse uso prolongado? Por que não houve o descarte? Por que você... A hora que você conversa com a pessoa que fez a distribuição, ela fez o que pôde. Geralmente é a enfermagem, né? As heroínas e os heróis aí da enfermagem, que acumuladíssimos de serviço tentam superar as insuficiências da instituição. Doutora Patrícia, a fala é sua. 15 minutos, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Excelente explanação sobre o tema. Quero agradecer, primeiramente, o convite feito pela doutora Jaqueline, que de longa data é uma profissional que se destaca no mercado pela preocupação com a saúde do trabalhador. Ela se mostra presente nas instituições de uma forma muito direta. E para mim é uma grande satisfação falar desse tema. Quero cumprimentar também a Sandra, que é uma técnica em segurança do trabalho, que eu tive contato com ela no meu início, há 9 anos atrás. Excelente profissional, me proporcionou muito crescimento. Cumprimentar também o Fernando, que eu vi aí, que é do SES, a gente também tivemos uma parceria grande nessa trajetória. E eu vou compartilhar uma tela para me tentar explanar sobre o... Estou tentando compartilhar, não sei se eu vou conseguir. Vocês estão visualizando a tela? Já está na tela, De Patrícia. apresentação? Sim. Uhum, sim. Então, falar desse tema para mim é com grande satisfação que venho falar, porque o equipamento de proteção individual, ele é o escudo do profissional de saúde, ele é o escudo do profissional da linha de frente. E considerando esse tempo de pandemia, esse escudo, ele tem que ser de grande qualidade, porque ele vai ser usado para aqueles profissionais que cuidam e salvam vidas. A conscientização é importante. O trabalhador é a segurança do paciente. Isso pode ser reafirmado pela Suvisa, na pessoa da Adriana, que vem trabalhando esse tema com as unidades. Então, é com grande satisfação que venho trabalhar esse tema. Eu tenho uma trajetória, como eu disse, de 9 anos de atuação em controle de infecção hospitalar. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes profissionais, como exemplifiquei alguns, e fui aperfeiçoando no CRER, em controle de infecção hospitalar. Trabalhei no Grupo Oncoquer, no Hospital de Urgências de Goiânia, e agora estou há 5 anos no Hospital de Doenças Tropicais, a qual também eu agradeço a oportunidade de falar em nome desse hospital de grande relevância também para o Estado. E o tema proposto pela doutora Jaqueline foi implantação de equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde. A gente vai focar na questão de como isso tem que ser implantado, na implantação do EPI. E a implantação do EPI, ela perpassa por etapas, como foi muito bem explanado pelo Rodrigo. A gente tem a etapa da necessidade, da seleção do EPI, da notificação à direção, da notificação ao utilizador, da normatização interna de uso, distribuição do EPI e supervisão. Na parte da necessidade, é importante a gente avaliar. Tem necessidade do EPI? E o que vai me dizer se tem necessidade? Se existe um risco. E existe o risco. E esse risco do EPI, ele é
plausível quando as medidas de estrutura, as medidas de contenção coletiva, elas não são suficientes, então eu preciso de uma barreira a mais profissional, que é o equipamento de proteção individual. E eu pergunto a vocês, né, se no ambiente de assistência à saúde, se existe risco para o profissional? Sim, existe. E é o risco biológico. O que é o risco? Um dos maiores riscos, né, é o risco biológico. E o que é esse risco biológico? É o risco de uma exposição causada por um agente etiológico, seja ele vírus, bactérias, fungos. E esse risco é tão real que nas últimas 24 horas matou 2.349 pessoas, entre mães, pais, profissionais de saúde. Então, o risco da assistência à saúde é de grande relevância e é um risco biológico que eu vou utilizar como exemplo para explanar o tema. Aí, depois da necessidade, eu identifiquei a necessidade, exemplificando pelo risco biológico, eu vou avaliar o risco. Na seleção do EPI, é o momento da gente avaliar o risco. De que forma? Considerando o risco e trazendo à tona os níveis de biossegurança necessários para colocar o profissional na linha de frente com a segurança necessária de exposição a esse agente etiológico, a esse agente biológico que ele está exposto, né? E eu trouxe um contexto de biossegurança, uma definição de biossegurança utilizada pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, que eu acho que ele é bem completo, que biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal, vegetal e do ambiente. É importante a gente saber o que é uma biossegurança, porque é com base na biossegurança necessária para combater aquele risco biológico. E a gente tem um apoio para a gente definir quais são esses EPIs, é com base no risco de transmissão. Eu vou selecionar o EPI, certo? E o risco de transmissão, ele pode ser avaliado pelas medidas de precaução, porque temos medidas de precaução que ela, de acordo com o risco, ela me indica qual EPI eu vou utilizar. E nesse contexto, eu me refiro que qual EPI eu vou selecionar para estes profissionais. Se eu tenho um risco, por exemplo, de contato, se a transmissão desse agente é por meio do contato, eu vou ter que ter um capote e uma luva de procedimento para esse trabalho desse profissional. E agregado a isso, entre todas as precauções, eu tenho a precaução padrão, que ela me fala que se o risco é de contato, mas eu vou me submeter a um procedimento, eu tenho que agregar ou atribuir a essa precaução de contato as medidas de precaução padrão, que, para exemplificar, eu estou em um atendimento a um paciente que ele tem um risco de transmissão por contato. E eu tenho que utilizar os EPIs necessários para me dar segurança na transmissão do micro-organismo pelo contato. E se eu vou realizar um procedimento nesse paciente que me emite um risco de transmissão por contato, por exemplo, que vai emitir secreções, que vai ter risco de respingo, eu tenho que agregar os EPIs necessários a esse procedimento, como a máscara cirúrgica, como a máscara cirúrgica, que é a precaução padrão, pensando na precaução padrão, se vai ter risco de respingo. Se vai ter risco de respingo, eu tenho que colocar também o óculos de proteção ou um protetor facial, para poder evitar a contaminação na parte ocular e até mesmo proteger a minha máscara. Tem que colocar o gorro, como o Rodrigo exemplificou muito bem. Não tem cadastro CA, mas é considerado para a proteção do colaborador. E se eu tenho um risco de transmissão por vias aéreas, eu tenho que pensar no EPI que vai me proteger dessa transmissão. Ou seja, eu tenho que avaliar o risco de transmissão de micro-organismos, ou seja, de agentes biológicos por aerossóis, e o risco de transmissão de agentes biológicos por... Selecionar o quê? A máscara N95 ou PFF2 para risco de exposição a agentes etiológicos transmitidos por aerossóis
e eu tenho que utilizar a máscara cirúrgica para agentes biológicos. Agentes biológicos da transmissão por gotículas, eu uso a máscara cirúrgica, que é também, todos os EPIs, eles são preconizados na precaução padrão, porque a precaução padrão é uma das mais importantes, porque ela avalia, de acordo com o risco ao qual o profissional vai se expor, ela determina qual EPI ele tem que utilizar. E nesse contexto, ela determina qual EPI eu tenho que selecionar. Então, é importante ter esse conhecimento para selecionar o EPI da forma correta. Porque, pensando em controle de infecção, eu tenho que utilizar o EPI pensando que ele é uma proteção para o profissional, mas ele também pode ser um disseminador de infecção, ele pode ser um propagador de infecção para os nossos pacientes, se não utilizado da forma correta, como pontuou bem o Rodrigo na questão da higienização das mãos, e dentre outras coisas que têm que ser realizadas concomitantes com o uso do equipamento de proteção individual. Uma das questões também importantes na seleção do EPI é a avaliação e validação. Isso é feito no HDT pelo SCIH e pelo SESMIT, em parceria com o Compras, porque essa avaliação do EPI, ela tem que ser considerada desde o transporte dele, como a doutora Jaqueline pontuou. Não me importa selecionar um EPI por marca, isso não me importa. Eu tenho que selecionar um EPI pela qualidade que ele oferece, né? Que eu vou estar falando no próximo slide. Eu trouxe aqui algumas referências que a gente utiliza para nos munir de conhecimento, para ter a capacidade técnica para avaliar a qualidade de um EPI, para selecionar de forma correta um EPI. E essas ABNTs, inclusive, foi disponibilizada gratuitamente nesse período de pandemia, em solidariedade para os profissionais se munirem de informação. Quem quiser depois, eu posso estar passando, posso estar enviando. E como eu falei, a gente precisa na seleção do EPI dessa qualidade. A doutora Jaqueline sempre bate na tecla na questão do transporte, na questão se ela oferece os testes de validação corretamente. O Rodrigo explicou muito bem essas questões dos registros, não vou me adentrar novamente nisso, que é o registro CA, né? E é importante a gente consultar a Anvisa. A qualidade, ele perpassa por lotes também, porque muitas vezes você tem um lote que ele é aprovado, mas eu já tive experiência de pegar o N95 aprovado pela Anvisa, pelo CA, e chegou para a gente aquele lote sem o clamp nasal da N95. E isso faz com que não ofereça a vedação necessária para a exposição ao risco do qual necessita a utilização desse EPI. Nesse momento, a gente avalia, a gente emite um parecer descrito por que esse EPI não serve, e a gente devolve isso para o Compras, que ele já tem um critério de seleção, ele seleciona isso, ele faz uma pré-seleção. Aquele fornecedor que se adentrar dentro de custo, qualidade, requisitos, ele seleciona esse EPI, pede uma amostragem, encaminha isso para o SCIH e para o SESMIT, e ambos fazemos essa avaliação em conjunto. Nós chegamos ao ponto de cortar a máscara tripla, a máscara cirúrgica, para ver realmente se tem as 3 camadas. Muitas das vezes não tem. Então, é importante essa avaliação. E é importante também pensar na questão do conforto do EPI para o profissional. Porque existe o conforto na medida do possível, porque o EPI, ele realmente é uma necessidade, independente se aquilo me traz um conforto satisfatório ou não. Mas quando eu digo conforto, é assim, o básico. A pessoa tem que conseguir, pelo menos, colocar e ficar com esse EPI. No SCIH, nós temos o hábito de, às vezes, a gente coloca o próprio EPI, a gente coloca a máscara, fica por um determinado tempo. A gente coloca o protetor facial, porque ele é um EPI que fica sobre a cabeça. Então, a gente tem que saber se isso pesa, se a visibilidade é boa, se não é, se é passível de higienização, questão do tempo de utilização, isso tudo vou estar falando também. Na questão da adaptabilidade, isso refere ao biotipo, porque o SESMIT, na hora da dispensação, tem que avaliar a questão do tamanho do EPI, da questão da forma, do biotipo do profissional, para poder entregar um EPI que realmente vai fazer a função de proteger mesmo o profissional, né? E aí, diante disso, de todas essas avaliações, a gente emite um parecer positivo ou negativo, devolvendo isso para o Compras, que vai homologar ou não o processo de compra. Aí, depois dessa seleção do EPI, que não para por aí, o processo é bem longo, a doutora Jaqueline solicitou bastante que a gente fizesse isso, porque
porque ela vê realmente, eu percebo realmente nela uma preocupação, assim, verdadeira mesmo em relação aos nossos profissionais. E a gente tem que também notificar a direção do hospital, porque sem a parceria da direção, a gente não consegue êxito da nossa jornada de trabalho. E de que forma eu tenho que notificar? Eu tenho que informar sobre a responsabilidade legal e administrativa, sobre as interdições que até mesmo a vigilância pode fazer, é passível, né, de infração, se eu não cumpro essas normas. Eu tenho que fornecer dados sobre a dimensão de risco de acidente ocupacional, sobre a dimensão de custo, que foi pontuada também muito bem pelo Rodrigo. Eu tenho que munir a diretoria dessas informações para que ele consiga gerir da melhor forma. Porque o SCIH e o SESMIT, eu costumo dizer que nós somos a vigilância sanitária dentro do hospital, para munir a nossa diretoria de mecanismo para que a gente não saia da legislação, para que a gente cuide daquele profissional, né? Temos que conscientizar e realmente sensibilizar a nossa direção. A notificação ao utilizador. Isso aqui significa que a gente tem que formalizar junto àquele profissional quando ele entra na instituição, que tem risco na instituição, para poder minimizar esse risco. E isso tem que ser formalizado, tem que coletar a assinatura do profissional, como ele tem essas informações, né? E ele está numa instituição que forneça isso para ele. Isso o SESMIT faz. Aqui no HDT, o SESMIT pega a assinatura, ele faz a integração desse colaborador, ele orienta sobre os riscos do qual ele está, da empresa que ele está entrando, né? Que no caso, o hospital aqui. E a questão vai além disso também, que uma fase muito importante é a normatização interna de uso. Não adianta só eu adquirir um EPI de qualidade, a direção ser consciente, o SESMIT ter formalizado a ciência do colaborador, se eu não tenho protocolos e normas que falam sobre a utilização, onde utilizar, em que momento utilizar, onde acondicionar esse equipamento, no caso de logística de reutilização, que é aquele equipamento que eu não uso só uma vez e eu jogo fora, eu preciso ter um cuidado com ele, eu preciso guardar ele. Um exemplo nosso aqui, que é o protetor facial, a gente não joga o protetor facial fora, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que ter uma logística de limpeza, a cada necessidade, que a gente tem protocolos estabelecidos para isso, quando que o profissional vai limpar isso, e tem que ter estrutura física para isso também, contextualizada no protocolo, porque cada instituição tem a sua forma, né? A sua estrutura. Então, é importante ter isso, a questão da limpeza, onde eu vou limpar, quanto tempo eu posso utilizar, onde eu vou guardar. A N95, que não é uma realidade, mas deveria, da gente descartar a cada plantão, a cada uso, mas a gente ainda não, muitas vezes não consegue, ainda mais em contexto de pandemia, né? Que no início da pandemia, até a oferta desses equipamentos, ela era reduzida. E aqui no HDT foi-se montado um comitê de crise justamente para isso. Porque se eu não tenho no mercado para me oferecer, eu tenho que ter um comitê de crise para gerenciar o risco lá perto, para saber, assim, dos males, o menor que eu vou causar para aquele profissional. Tem que ser gerenciado isso. O descarte também, né, a vida útil desse material, dentre outras normas. E depois disso tudo, eu tenho que ter a distribuição desse EPI. Aí que eu chego na distribuição. Vocês viram quanta jornada para trás, não é simplesmente comprar um EPI e entregar. Eu tenho que ter a questão da distribuição entre o armazenamento, porque eu tenho que distribuir, onde está guardado que eu vou distribuir? Aqui no HDT a gente tem lá nos suprimentos, tem o CAF, e ele guarda lá, tem o estoque, e a guarda dele é considerada, a gente não coloca direto no chão, a gente tem prateleiras para colocar, as unidades, na falta de prateleira a gente tem tablets que a gente coloca para manter uma altura suficiente, longe da parede, para não pegar umidade. Então, eu tenho que guardar esse equipamento no local adequado. Aí a gente tem um CAF que depois distribui para a central de distribuição, que ela é central de distribuição, é gerenciada pelo SESMIT, que aí na central de distribuição vai ficar aquele armazenamento de EPI para utilização, não grandes quantidades como no CAF, porque o CAF vai repondo isso de acordo com a saída, ele vai repondo para manter o estoque, é uma preocupação também que a gente tem que ter. Aí chega o momento de eu distribuir isso para o profissional. Isso tem que ser de fácil acesso.
o ideal é que seja, assim, em 24 horas o profissional tenha acesso a esse EPI, no caso de uma emergência, se precisar, a central de EPI aqui funciona diuturnamente aqui no HDT, com um profissional para entregar isso, e tem que coletar a assinatura do profissional que ele está recebendo, que a gente tem que garantir também, porque a nossa auditora fiscal do trabalho ela é muito exigente. Quando ela vai nas instituições, ela quer ver evidência de que o profissional, ele utiliza o EPI, ela quer evidência de que foi dispensado o EPI, e ela quer evidência que o profissional seja capacitado. Então, a capacitação entra na parte de distribuição também. Eu tenho que capacitar o profissional a utilizar esse EPI de acordo com os protocolos que eu citei anteriormente, que vai desde o tempo de uso, o guarda profissional tem que ser capacitado para utilizar da forma correta esse EPI, que é uma logística, né, de fácil acesso do EPI. E tem que avaliar biotipo na entrega, escolher por questão de tamanho, né, as luvas, e dentre outras. E a questão da supervisão, que não para por aí também. Depois que eu entrego o EPI, capacitei, escolhi, selecionei, avaliei o risco, não para por aí. Eu tenho que supervisionar. Eu forneci um EPI de qualidade, o profissional é capacitado, e eu tenho que identificar potenciais problemas e defeitos surgidos na utilização. Porque às vezes passa, a gente faz testes, a gente avalia, mas o profissional lá da ponta é que sabe dizer se esse EPI ele é bom ou não. Então, o profissional ele tem que ter liberdade de falar, olha, eu não gostei desse EPI porque eu estou lá no procedimento e a alça arrebenta. A gente já teve essa experiência. E o hospital tem que ter uma logística para isso. Aqui no HDT a gente tem uma logística. Eu até compartilhei um documento com a Donai, se ele puder compartilhar ele na tela, que é o parecer negativo, a ocorrência negativa feita pelos profissionais. Uma vez que o profissional dá a ponta, ele percebeu que ele está utilizando o EPI e que ele arrebenta a alça, o profissional ele tem a liberdade de preencher um parecer negativo, o qual será avaliado pela comissão de padronização e nós vamos cancelar esse item e todos os registros. Aí o CAF faz todos os registros para a Anvisa, para o fornecedor, porque a gente tem que sinalizar que esse lote não está bom, que esse lote arrebenta, né, que esse lote apresentou um determinado defeito, e a gente apresenta isso também. Patrícia, só te interrompendo um pouco, eu acho que a gente poderia deixar para demonstrar o documento ao final, porque senão eu vou interromper a sua apresentação, depois você vai ter que iniciar de novo o compartilhamento de tela, ok? Agradeço. Nós temos que cobrar a utilização do EPI e não permitir a não utilização em locais obrigatórios. Porque se eu forneço uma estrutura, que entra desde EPI obrigatório, ou EPI de qualidade, se eu ofereço essa estrutura, logística de guarda, eu tenho direito e dever legal de cobrar, porque a gente também é cobrado por isso. Se a gente não cobra, a gente é cobrado por isso. E isso está sujeito à infração também. Porque se um auditor fiscal do trabalho chegar numa unidade e, porventura, fazer uma visita lá na ponta e pegar um profissional sem a máscara, onde o ambiente requer uma máscara, isso é passível de penalidade. E o hospital, ele pode ter feito tudo, mas se ele não cobrar do profissional da ponta, também não adianta a utilização, né? E a gente tem que acompanhar também as interdições do EPI por parte da Anvisa, porque às vezes você está utilizando uma marca. Você está utilizando uma marca normalmente, aí de repente, por um lote que deu problema, a Anvisa vem, retira isso do mercado e solta a interdição. Aí vai ser feita a análise para depois esse EPI dessa marca poder voltar para o mercado. Mas a gente tem que estar atento a isso também na supervisão, certo? E antes de finalizar, eu queria fazer um agradecimento, foi isso que eu trouxe de apresentação, tentei ser o mais breve possível, contemplar todas as solicitações e passar, né, esse sentimento de preocupação realmente para as unidades. E eu queria só que deixasse aqueles slides lá, Donai, só porque eu preciso encerrar. Eu vou falar desse aí, você volta para mim? Ou eu volto de novo, né? Tá bom. Esse aqui é o documento que eu citei, gente. Ele fala sobre a ocorrência negativa. É onde o profissional da ponta, ele tem o dever, ele tem a liberdade, primeiramente, ele tem a liberdade de falar. O EPI que eu estou utilizando arrebenta a alça, o EPI que eu estou utilizando,
ele incomoda, e aí ele pode registrar e isso vai ser levado e a gente vai avaliar. E a questão é assim, quando eu falo de marca, às vezes a gente, claro que a gente quer uma marca, às vezes, uma marca que é melhor no mercado, mas a avaliação, ela não tem que ser feita em marca, ela tem que ser feita na qualidade do EPI e nos critérios exigidos, né? E isso, levando isso em consideração, todas as exigências são acatadas dos profissionais. Eu vou compartilhar novamente, só para eu finalizar com esse slide aqui de agradecimento, porque eu montei ele, um agradecimento sincero mesmo, e de uma certa forma ele mostra o que é preciso para que aconteça uma implantação de EPI com qualidade nas assistências à saúde. Eu quero primeiramente agradecer a alta gestão do HDT, eu quero agradecer pela possibilidade, porque eles possibilitam para a gente a liberdade de atuação do SESMIT e SCIH. Eu citei os nomes ali, o Bruno, a doutora Fernanda, a Camila, a Gabriela, o Antônio Jorge, e todas as pessoas da alta gestão, a doutora Lísia, e também, porque ele possibilita essa interação, né? E agradeço também a equipe do SCIH e do SESMIT. Essas equipes eu agradeço pela parceria no dia a dia, de vencermos desafios a cada dia, porque isso a gente faz junto. Às vezes chega um problema que a gente não tem conhecimento, que é uma situação inusitada, em prol da parceria, a gente vence os desafios e seguimos em frente. Citei o nome deles também, da pessoa da Paula, da pessoa do José Hernandes, e aí tem os demais nomes. E eu agradeço também do ensino e pesquisa, na parte da capacitação, que é na pessoa do Leonardo e da Érica. Agradeço também o setor de suprimentos, na pessoa do Gessé e da Mara, porque eles fazem toda essa logística de compra. E então, essas são pessoas primordiais, essa interação da equipe precisa acontecer para que a implantação de EPI tenha sucesso. E eu agradeço também as minhas irmãs, que é a Sueli e a Roseli, por eu estar aqui hoje, porque elas me proporcionaram, porque estão cuidando do meu bem mais precioso, que são meus filhos. Meus sinceros agradecimentos a elas também. E, para finalizar, eu deixo aqui o meu e-mail para envio de referência, para compartilhamento, para benchmark, e eu deixo essa imagem aqui de girassol sendo irradiado pelo sol realmente, desejando que nós profissionais de saúde sejamos como girassóis, que diz a teoria que o girassol, ele acompanha a luz do sol para poder pegar a energia. E quando o dia está nublado, eles se viram uns para os outros e buscam energia uns dos outros. Então, que a gente possa ser assim enquanto equipe de saúde. Buscamos uma luz superior e buscamos também energia no nosso colega quando os dias estiverem nublados para a gente. Meu muito obrigada pela oportunidade. Patrícia, muito, muito obrigada. Semana que vem você prossegue, né? Nós teremos na próxima semana a continuidade da exposição de necessidades em relação a cada fase, né, Patrícia, que envolve esse conceito de capacitação. Capacitação, quando a gente colocou lá o tema, geralmente as pessoas olham capacitação, só aquela fase, né, de paramentar, descartar, né? Não. A paramentação a capacitação é um programa, e há uma série de fases que antecedem, né, essa fase, né, de ensinar, né, o uso correto, o uso seguro do equipamento. Para início de conversa, tem que saber se esse equipamento é verdadeiramente seguro. Ele é seguro? Será que ele é seguro? Outra questão, ele é o correto? Ele é o certo para aquele tipo de risco? Então, para aí, existem questões preliminares. Quem é que escolheu? Quem escolhe? Tem capacidade técnica para fazer essa escolha, essa seleção dos equipamentos? Quem escolheu? Conhece a realidade do hospital? Conhece a UTI do hospital? Conhece, acompanha todos os processos de trabalho em cada um
realizado por cada uma das categorias profissionais nos diversos setores? Está presente? Está presente? Está acompanhando lá o que está acontecendo dentro da instituição? Ou é aquele tipo de serviço terceirizado que só serve para mostrar papel para fiscalização? Né? E na hora que a fiscalização chega, ninguém nem ouviu falar no médico do trabalho, do engenheiro do trabalho, do técnico de segurança, né? Eu estou sendo dura na fala, pessoal, porque eu não tenho tempo aqui para ficar ficar discutindo certas questões. O foco principal aqui hoje é o quê? Pedir encarecidamente para a participação, gestores que não têm ainda essa visão da importância das equipes técnicas multidisciplinares, entrem em contato com os hospitais que têm esse histórico, né, de gestão, né, porque saúde e segurança do trabalhador é política de gestão, é uma decisão da gestão. Se você tem ou não tem, é a gestão que decide, né? E isso na pandemia ficou muito claro com relação ao risco aumentado, que vai, inclusive, de medo, de estresse, a falta de confiança dos trabalhadores, se aquele equipamento ele presta, saber se o equipamento é certo não é suficiente, mas ele está sendo distribuído para ele algo que realmente irá protegê-lo, né? Acompanhar, né, Patrícia e Rodrigo, acompanhar desde o momento lá do fornecedor, da escolha do fornecedor. Eu sei que agora pode ficar difícil, quem já faz isso tranquilo, já só deu continuidade ao trabalho, mas ao SESMIT, CCIH, tem que conhecer o fabricante, tem que conhecer seu fornecedor, tem que conhecer a transportadora, porque tem produtos, tem equipamentos que a temperatura, que o jeito que você transporta, você pode estar danificando. O fabricante, ele só garante a qualidade do equipamento dele enquanto está dentro da fábrica dele. Dali para fora, a responsabilidade é de quem compra. É de quem compra. E aí, nessas fases e nessas etapas todas, SESMIT, CIPA, Serviço de Controle de Qualidade, né, Patrícia, né, Rodrigo, você também que da numa instituição que já tem um histórico dessas equipes, vocês já fazem isso, mas não são todas as instituições que têm esse desenvolvimento. Na próxima semana, nós daremos continuidade, né, com relação ao assunto equipamento de proteção, que não é só EPI, né, gente? Tem uns que têm CA, tem uns que não têm CA, equipamento de proteção é um conceito maior. E aí entra também produtos, né? Tem uma pessoa aqui que falou muito bem, a questão do álcool, né? A gente fala na questão do álcool, mas quanta porcaria também a gente viu, né, sendo, né, produtos insuficientes, não só para a higienização das mãos, para também limpeza de superfícies, né? Enfim, muita coisa a gente vai tratar nessas semanas, e espero que a gente ajude. Vou passar a fala para a Adriana. Faça suas considerações, Adriana. Parabéns, Patrícia, Rodrigo, obrigada, né, pelas palavras, pelas sábias palavras, né, pela apresentação. A Patrícia falou dos EPIs que são utilizados, dessas etapas, e eu queria, na verdade, só reforçar alguns pontos, né, tanto da fala da Patrícia quanto do Rodrigo, que é a questão das notas técnicas disponibilizadas pela Anvisa, e que nós seguimos, né, que a gente repassa para todos os serviços. Então, tem a nota técnica 04, que foi a primeira a ser publicada, e que traz quais são os EPIs, como usar, quando usar, né, em que momentos, e quais equipamentos que devem ser utilizados pelos profissionais de saúde dentro das instituições. E colocar que esses EPIs, né, eles têm que ser realmente validados, né, como foi muito bem colocado pelo Rodrigo e pela Patrícia, a importância, e nessa nota técnica 04 traz falando dessa validação, da escolha desses produtos, né, dos EPIs, e traz a responsabilidade para o Serviço de Controle de Infecção, né? Então, a nota técnica traz essa responsabilidade. A gente sabe que com a pandemia a gente teve diversos serviços nos hospitais de campanha, que são estruturas provisórias, e que eles não foram pensados, montados, né? Eles não passaram pelo rigor da RDC 50, né? Eles não tiveram essa aprovação. Então, tem que ter um mínimo de critério para que a gente não tenha tantos eventos dentro do serviço de saúde. Então, se a gente for pensar que a gente tem 1 a cada 10, né,
evento, a cada 10 procedimentos dentro do serviço de saúde, imagina nessas estruturas que não são pensadas, né? Então, tem a nota técnica 04, que traz os EPIs, tem a nota técnica 08, que fala também dos EPIs e coloca mais uma vez essa responsabilidade em cima do núcleo de segurança do paciente e do controle de infecção. Esses hospitais de campanha, que são exclusivamente de campanha, eles não têm que ter esse serviço de CCIH. No entanto, eles têm que ter um núcleo de segurança do paciente que tenha uma equipe multi, que tenha que ter, que ele faça o serviço de controle de infecção, o serviço da qualidade e coloque a responsabilidade, né, da implantação de todos os protocolos, inclusive das capacitações, distribuição, seleção dos EPIs. Então, assim, responsabilidade controle de infecção, é responsabilidade da segurança do paciente. Né? Então, a gente tem essas notas técnicas que trazem, a gente repassa, orienta os serviços, a gente está o tempo todo, né, à disposição do serviço de saúde, nesse sentido de estar orientando e ajudando, né. No início da pandemia, a gente viu o pessoal desesperado, os profissionais de saúde, todos com muito medo, né, não sabia quais EPIs, embora seguisse, né, as precauções, padrão de contato, gotículas, seguisse, mas todo mundo se viu com muito medo, né, então quais EPIs utilizar, como. A Patrícia colocou muito bem essa questão da gente ter que selecionar e tem que ser um EPI que ele traga, né, conforto, ele tem que ser aprovado, né, pela equipe da ponta. Então, não é só ali a CCH ou alguém simplesmente decidir sem ouvir os demais. Né? Então, essa importância do núcleo e do controle de infecção, assim como do SESMIT, né, de todo mundo estar trabalhando junto com a ponta para selecionar esses EPIs. Obrigada, pessoal. Jaqueline. Obrigada, Adriana. Doutora Thaísa, por favor, suas considerações. Doutora Thaísa. Bom, parabenizar a Patrícia e o Rodrigo pelas excelentes explanações, riquíssimas. Eu acredito que a noite foi muito proveitosa e muito didática, né, as apresentações. E eu vou resumir tudo que foi falado, acho que em 2 palavras que foram palavras-chave aqui. Acho que é credibilidade e empoderamento, né? Eu acho que é o fundamental, que a gente saia daqui lembrando disso, é o empoderamento das equipes, não só do SESMIT, mas das equipes multidisciplinares. Se os gestores, eles perceberem a importância desse empoderamento, até os custos, foi até o começo da fala do Rodrigo, vão perceber que a redução dos custos. Então, eu vejo, às vezes, muitos gestores falando, a gente precisa angariar mais recursos, precisa de mais recursos para as nossas unidades. Não é só recursos, a gente precisa pensar nas equipes. Então, se os gestores, eles estiverem ali com equipes bem formadas, equipes bem capacitadas, eles já estão com recursos mais do que suficientes para muita coisa. Então, se tiverem só recursos e equipes que não são capacitadas, são pérolas aos porcos, né? Então, se os gestores reconhecerem isso e se munirem de equipes multi bem capacitadas, os seus poucos recursos escassos serão bem aproveitados. Então, por tudo que a gente percebeu aqui, que antes foi falado, antes da paramentação e experimentação, tem todo esse trabalho ali, que era um trabalho de bastidor, mas, na verdade, aí, com a pandemia, esse trabalho ganhou o palco, né, principal. Então, tudo, isso aí vira uma redução de custos. E a outra palavra que eu falei foi a questão da credibilidade. Travou. Doutora Patrícia? Adonai? Eu acho que a doutora Thaísa travou a conexão dela. Travou? Uhum.
Bom, eu não deu tempo, né? Semana que vem falaremos um pouco mais sobre isso também, mas a questão que envolve também essa questão da capacitação, né, envolve também dimensionamento de SESMIT, CCIH e por aí vai. Né? Não adianta também você ter essa equipe aí no papel, mas ela é uma equipe que não consegue tocar suas missões, seu papel institucional, justamente porque eu entendo que a instituição, né, justamente porque não tem pessoas em número suficiente. Tem que ter pessoas em número suficiente, né, para executar tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Infelizmente, a doutora Thaísa travou. Eu vou concluir agradecendo aqui aí toda a Donai, muito obrigada, né? A equipe do HGG, né, que está sempre aqui conosco também, nos apoiando, né, sendo na parte de logística, de estrutura, e também, né, a gestão do HGG, né, que também, tal qual o HC, HDT, HCamp, outros, né, aí que estão permitindo que seus profissionais compartilhem o seu conhecimento com as instituições de saúde no estado de Goiás, né? Peço a vocês que as perguntas relativas a protocolo e rotina encaminhem para os nossos expositores, A equipe do UGOL, né, também, a gestão do UGOL, quer dizer, nós estamos, gente, eu vou falar para vocês, nós estamos com uma equipe de profissionais especialistas de ouro para fazer esse trabalho de apoio técnico operacional, de tirar dúvidas, compartilhar informações. Espero vocês na próxima semana, onde nós daremos continuidade, porque nós vamos chegar até essa fase que vocês, alguns acharam que hoje nós trataríamos a questão da paramentação, mas nós chegaremos porque essa é a fase final, quando envolve equipamento de proteção, tá bom? Aguardando, nós esperamos vocês aqui na próxima semana e perguntas direcionem para os nossos expositores. Aquilo que vocês acharem que eu posso ajudar, podem encaminhar para mim também. Eu vou reiterar aqui, eu vou colocar novamente o meu e-mail, tá, Donai, aqui no chat, para assuntos específicos relativos a essa apresentação e o tema aqui. Vocês devem imaginar, eu também estou sobrecarregada, né, mas na medida do possível, como todos aqui estão, nós estamos somando esforços aqui para cooperar com o trabalho de vocês na ponta e tentar levar pelo menos um pouco de alívio, um alívio, nem sei, acho que os conceitos de depressão, transtorno aqui tomaram outra conotação nessa pandemia. Semana que vem, nós daremos continuidade com a doutora Patrícia e com o doutor Rodrigo em relação até a fase final, que envolve o tema equipamento de proteção. Até semana que vem, quinta-feira. Obrigada a todos. Doutora Patrícia. Tchau.